Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Floresta. Hoje o nosso 9º episódio, o número 9, e para conversar com a gente um cara que jogou bola. Talvez, se tivesse seguido na carreira futebolística, seria um ótimo centroavante. Baixinho igual o Romário, mas uma fera na grande área. Daqui a pouco a gente conversa com ele, o nosso camisa 9 de hoje, né? Mas antes, deixa eu agradecer. Aliás, primeiro pedir para você que está assistindo a gente, para você apertar o sininho aí das notificações, porque a cada novo conteúdo do nosso canal do Sistema Floresta vai chegar para você a notificação. Então, aperta aí o sininho e vem com a gente, compartilha também. Se você está gostando do nosso conteúdo, vai aí nos comentários e deixa a sua opinião, beleza? É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no nosso podcast da Floresta. Eu quero agradecer a Rocket Pizza Cone, uma super novidade que chegou aqui a Tucuruí, um novo jeito de comer pizza. O cone vem bem recheado, né? Pizza salgada ou doce também. E tem promoção de segunda a sexta-feira. É o cone do dia. Pizza no cone, exatamente. Pizza Cone. E para você saber onde fica, fica na 7 de setembro e também agora tem no BR Food. Exatamente, Rocket Pizza Cone, com a gente aqui no podcast Na Floresta. Além, é claro, da MC Online, internet com qualidade, para você estar bem conectado, bem conectada, assistir o nosso podcast com muita qualidade aí na sua tela, com a velocidade da conexão que a MC Online oferece para você. Tem planos que cabem no seu orçamento e aquele atendimento super personalizado que só a MC Online tem para você. Vamos conversar com o nosso camisa 9? Tá aqui ele, centroavante, goleador, bom de bola, Dr. Geraldo Salles. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Beleza. Eu não sabia desse camisa 9. A minha camisa era número 6. Tá. 9 de cabeça para baixo. Pronto. 9 de cabeça para baixo. Tudo bem. Você jogava com a camisa 6? Não, eu joguei salão. Paysandu não era do time principal. Na base. Era da base. E depois joguei em São Paulo. Na época da residência, eu joguei salão. Mas a minha paixão sempre foi a corrida. Corrida? Sempre foi. Mas o quê? 100 metros? Eu comecei com 13 anos, disputando 100 metros, raso. Sim. E depois fui para a corrida de rua, de longa. Então, primeiro o senhor era um velocista. 100 metros raso. 100 metros, isso. Depois eu fui para a corrida de rua. Tipo maratona? Meia maratona eu disputei. E até jogando futebol, aqui morando em Tucuruí, jogando futebol no CRT, entraram no meu joelho, fui parar no regional, e aí se operar, volta a correr, se não operar, não pode correr. Eu optei por não operar e hoje eu faço marcha atlética, eu uso muito peso, jogo muito para o quadril e fico poupando o joelho. Certo. Mas eu quando cheguei em Belém, fui do Clube de Corredores da Madrugada de Rua de Belém, que ficava na Praça Batista Campo, 4 horas da manhã. De segunda a sexta a gente corria 18 quilômetros todo dia e final de semana 21 quilômetros. Devia ser um barato isso de manhã cedinho, né? 4 da manhã. Maravilha, né? Maravilha. Agora, a questão aí do joelho, eu vi mesmo hoje, o senhor estava fazendo a sua marcha atlética por volta de 11h30 da manhã. Camisa do Flamengo, um boné que eu não identifiquei. O senhor estava passando no sentido Hospital Regional Exército e eu estava no sentido contrário, indo almoçar. Por que esse horário de 11h30 da manhã? Primeiro por causa da vitamina D. Pegar esse sol. É bom esse horário? Eu gosto. Eu cansei de correr em meio-dia, meio-dia e meio, 1h da tarde. Eu gosto de correr nesse horário, mas geralmente corro no final da tarde, a partir das 17 horas. Certo. Não corro mais de madrugada nem cedo. Certo. Agora, ou nesse horário de meio-dia, perto do meio-dia, ou no fim da tarde, né?
na marcha atlética, lembrando também que aquele ritmo de caminhada muito acelerado, para lhe acompanhar tem que ir praticamente ir correndo, né? Se eu for lhe acompanhar, por exemplo, o senhor vai na marcha atlética, mas se eu for andando, eu não consigo lhe acompanhar. É difícil. É uma velocidade... muito rápido. Muito rápida, né? Agora, essa caminhada, ela é boa também, além da parte física, é boa para a questão da saúde mental também? Sim, lógico, né? Você tem que fazer alguma atividade física, ter uma alimentação regular, de qualidade. Não tem nada a ver, quando eu digo qualidade, uma alimentação em relação a preço, né? a custo. Né? É uma educação alimentar. Né? Um bom sono, hidratação, são os pré-requisitos para uma boa saúde mental. Certo, e aí lembrando que o senhor citou um ponto interessante, né? Comer bem não quer dizer ingerir comida cara, né? A base da alimentação saudável, ela é muito acessível também, né? Frutas, legumes... Tem a questão cultural. Eu fui criado comendo peixe. Eu não fui criado comendo carne vermelha. Quando eu era criança, bacalhau era muito barato. Então eu comia quarta e sábado, sagrado na minha casa, bacalhau. E aí tem uma descendência portuguesa aí pelo meio ou não? O hábito, né, nosso em Belém, era um hábito. Né? Chegavam os navios abarrotados de bacalhau para os secos e molhados, não existia supermercado. E eu ia com a minha avó para o mercado comprar o bacalhau, e meu pai ia para ver o peso, comprar peixe e verduras, legumes, frutas. Então eu fui criado com esse tipo de alimento. Por isso que eu não como carne vermelha. Não tenho o hábito de comer carne vermelha, nem derivados. Certo, até hoje? Até hoje. Come muito pouca carne vermelha? Ou não come? Não, muito... Olha, talvez um que chama de carne moída, né? Picadinho, talvez, nem me lembro a última vez que eu experimentei. Mas eu como peixe praticamente todo dia. Muito bom. Saudável, né? Alimentação saudável. Eu ia começar a nossa apresentação de hoje, eu acabei falando do nosso camisa 9, porque eu sei que ele jogou na base do Paysandu, e dele o Zé Henrique não acha graça quando eu digo Meu avô foi um dos fundadores do Paysandu. Ah, muito bem. Wagner Studart Viana. O nome da escola de futebol do Paysandu é o nome do meu avô. Meu irmão foi presidente do Paysandu. Não sabia desse detalhe. Então, eu já nasci em Paysandu. Com 5, 6 anos de idade, entrou o Flamengo na minha vida, porque meu avô comprou o jogo de botão para mim e para o meu irmão, um do Botafogo, o outro do Flamengo. O meu irmão mais velho pegou lá, escolheu o Botafogo, eu fiquei com o Flamengo. A partir daí passei a ser flamenguista, e sou flamenguista até hoje. Vermelho e preto até hoje. E Paysandu também. E azul e branco até hoje. Muito bem, mas eu estava dizendo que eu ia começar o programa assim, ó. Graças a esse homem, muitos de nós não estamos hoje trancafiados em um manicômio. E aí o Pablo falou, rapaz, tu vai falar isso? Eu digo, vou, porque o senhor tem uma atuação que se configura num pioneirismo no aspecto luta pela saúde mental e luta contra os manicômios, né? Os manicômios, para quem não sabe, eram os hospitais psiquiátricos, né? Psiquiátricos que as pessoas com algum transtorno emocional ou psiquiátrico, muitas vezes eram levados para lá, trancafiados... Prisão perpétua. E não saíam, né? E não saíam. E esse seu pioneirismo, ele acontece aqui em Tucuruí, nessa luta pela saúde mental, mais ou menos em que ano? Marcelo, em 79 e 80, eu, na minha residência como clínico, dei plantão como clínico num pronto-socorro de um hospício em São Paulo. E lá, domingo, não me lembro se era um domingo por mês ou 2 domingos por mês. Na época não tinha regularização, a residência ainda não estava regularizada, a gente recebia muito pouco, tinha que ter um trabalho fora. E eu dava plantão, e lá eu conhecia os horrores do manicômio.
Que é a mesma coisa que hospício, né? É a mesma coisa. Foi quando... Pois é, mas manicômio e hospício é a mesma coisa. Sim. Quando eu conheci a cama de chão, que foi falado agora num documentário, no filme de Barbacena, do Holocausto Brasileiro, eu conheci a cama de chão. O que era a cama de chão? Se você colocar cama numa ambiência arquitetônica, ela vai ocupar, você vai ter que colocar muito poucas, eu estou falando de uma ambiência hospitalar, numa enfermaria, né? Você vai colocar muito menos camas, que se você não colocar camas e colocar colchonete. Você jogava tudo no chão. Jogava tudo no chão. Então era um mar, quase, não me lembro se 5 mil, 4 mil, 3 mil, era um mar de gente. De dormindo pessoas no colchonete no chão. Colchonete. E eu conheci isso. Agora, deixa eu lhe perguntar, quem era mandado para um hospício, para um manicômio nessa época? Quem sofria do quê? Não necessariamente... Não precisava de muita coisa, não. Transtorno psiquiátrico. A questão da cor da pele, né, influenciava... que mais? Qualquer pessoa que tivesse um comportamento diferente, algum pequeno, leve delito, algum comportamento até em casa mesmo. Né? No convívio com as pessoas. Convívio. Enfim, né? Tinha a questão também política, né? De adversários, enfim. Então, não precisava ter transtorno psiquiátrico, não. Em Barbacena tinha o trem dos loucos, o vagão dos loucos. Isso tem na história aí do... Barbacena, Minas Gerais. Minas, tem a história, né, do livro do Holocausto Brasileiro, depois virou um filme. Enfim. E quando eu cheguei aqui em Tucuruí, cheguei antes. Eu vim para... Em 96 eu cheguei antes em Tucuruí. Mas dentro dessa pergunta relacionada à questão do pioneirismo, em 96 eu perguntei para o secretário de saúde da época o que tinha de saúde mental aqui. Ele me disse, Geraldo, distribuição de psicotrópicos na Fundação Nacional de Saúde, antigo SESP, hoje é Hospital Municipal. E quando tem a crise, a gente evacua, a gente manda para... Belém. Para fora daqui. Né? Normalmente Belém. Belém tinha Altamira. Tinha Altamira. E aí eu falei... Que era exatamente o manicômio. Então, Belém ou Altamira, sim. Né? Aí eu falei... Posso assumir esse programa? Pode. Assumi, inclusive, de DST-AIDS também, junto. Aí não consegui conciliar os dois e fiquei só com a saúde mental. Aí eu falei, a partir de hoje eu vou mudar essa frase. Para cidadão em crise, a gente acolhe, cuida num pacto de corresponsabilização entre técnicos, família e a sociedade e a comunidade. A partir daí eu começo a fazer um trabalho de rua, porque eu queria trabalhar a questão do preconceito, né, em relação à loucura, falar o que era a loucura. Comecei com teatro na Praça do Rotary, caminhada pelo centro comercial, pela Lauro Sodré. Mas e quem participava? As pessoas que tinham uma certa... O setor físico, a área física do programa era no posto de saúde da Coab. E a gente saía falando, entrando no estabelecimento comercial, ensinando como lidar com alguém em crise, inclusive não só com transtorno psiquiátrico, mas também com uma crise epilética. Como lidar com um cidadão, uma cidadã, alguém dentro do seu estabelecimento. Né? Então, comecei com... E a primeira terapia foi debaixo de uma árvore, no bairro de São Sebastião, na frente da casa do senhor Esteu,
com um bico de luz, uma panela de capim-santo, chá de capim-santo. Ali eu comecei. Não comecei em consultório, não. Comecei na rua. Numa roda de conversa. Comecei com terapia. Sim, pois aí, mas era uma roda de conversa? Sim, uma roda com a participação da comunidade, com algumas músicas que eu trouxe. Aí depois fiz a formação em terapia comunitária sistema integrativo, em 97, com a Universidade Federal do Ceará, com Adalberto Barreto, a terapia comunitária. Implantei a terapia comunitária aqui em Tucuruí, no Sistema Único de Saúde, em 97. Foi o primeiro lugar do Brasil a implantar a terapia comunitária, né, na assistência. E pronto, aí foi uma revolução. A partir daí foi usar essa tecnologia de ponta, que é a terapia comunitária, para todos os lugares que você possa imaginar. Né? Mas voltando na questão dos manicômios... Não, mas eu só queria um negócio que o senhor falou, e foi o primeiro lugar no Brasil a fazer esse tipo de terapia. Sim. Terapia, porque existia o Adalberto Barreto, que foi o criador da terapia. Ele tinha, na favela do Pirambu, no Ceará, o projeto Quatro Varas, onde ele fazia a terapia com aquela população que procurava o projeto para desabafar, trabalhar vários temas em relação ao sofrimento, não só psíquico, sofrimento social e tudo mais. Sim. Mas assim com um instrumento, com uma tecnologia dentro da assistência, da rede de saúde, foi Tucuruí. Hoje a terapia comunitária está em praticamente quase todo o mundo. Brasil todo e vários países do mundo. Maravilha, né? E aí, nesse mesmo tempo, associado a essas terapias, a terapia, a roda de conversa, segue a luta antimanicomial. Sim, antes eu já estava, contra os manicômios. Criamos o Fórum Popular de Saúde Mental em Belém, o Núcleo de Luta Antimanicomial em Belém, que o objetivo era a criação de uma lei, né? E essa lei ser aprovada, que foi a Lei 2021, a Lei Paulo Delgado, e montei um núcleo de luta aqui em Tucuruí. Fiz um evento pelo núcleo, saúde mental indígena, dentro da aldeia, com vários convidados de fora, e depois saúde mental do negro, do remanescente de Quilombo, na Jutaí. Um evento lá também. Imagino que isso também com um pioneirismo, né? Voltado para esses lá na Jutaí, saúde mental já existia de 97 uma preocupação em relação à questão da saúde indígena. E lá na Jutaí, especificamente, era na ladainha da Santíssima Trindade, uma tradição, uma identidade cultural deles, que é em latim. Uhum. Então era um trabalho. Eu tinha um programa na rádio, que era Educação e Saúde, eu ficava preocupado com a manutenção dessa ladainha, porque os puxadores já idosos, né, e manter viva aquela ladainha. Então, o trabalho lá na Jutaí era basicamente em cima da manutenção, da preocupação da manutenção da identidade cultural daquela população. Muito bem. Nós vamos daqui a pouco voltar para essa questão cultural também, porque o senhor tem uma atuação muito forte, né, nessa questão da cultura aqui em Tucuruí, seja através da literatura, o senhor inclusive é um imortal, né, da nossa Academia Tucuruense de Letras, seja através da música, do jazz, do blues, que o senhor gosta muito, eu sei, enfim, do ensino de instrumentos musicais também, parcerias, como a questão do violino lá no Café Filosófico. Mas antes da gente caminhar e trilhar nessa direção, essa questão da luta antimanicomial e o que eu falei, né, que graças ao seu pioneirismo, se não fosse isso, muitos de nós poderíamos estar hoje frequentando um hospício, porque a gente teve uma pandemia
no meio do caminho, nós estamos hoje no ano de 2023 e tentando sair da pandemia ainda, né, com o vírus circulante, mas a vacina chegou e etc. Mas durante a pandemia a gente teve um cenário bem difícil nessa questão da saúde mental também, né? Como é que seria esse contexto todo se a gente não tivesse essa rede que a gente tem hoje atuando para cuidar da saúde mental das pessoas? Seria um cenário muito catastrófico, né? Sim, exatamente. Se a gente tivesse uma rede de apoio, de cuidado, de escuta, uma rede de escuta, aí quando eu falo de rede de escuta, não falo só na RAPS, na rede de atenção psicossocial, eu falo desde encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora e conta logo tuas mágoas todas para mim. Eu falo, começo logo por aí, né? Dessa escuta que é de cada um de nós, né? Até, obviamente, a rede, os dispositivos da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, e da rede pública, da atenção básica, do atendimento extra-hospitalar, que são as UPAs, as unidades de pronto atendimento extra-hospitalar, pronto-socorro e a unidade psicossocial do regional. Uhum. Então, importante. Eu vivi o drama eu fiquei 1 ano e 8 meses em casa, né? Na pandemia. E senti isso na pele. Realmente. Abalou a estrutura. Abalou e muito, não foi pouco, e muito. Tive muita ajuda e usei algumas estratégias que eu criei para me defender daquele momento de isolamento social. Não podia sair, né? Não. Quer dizer, se quisesse sair, corria um risco muito grande, né? Pela questão, enfim, do contágio, do risco do contágio e tudo mais. O senhor ficou 1 mês sem sair de casa? 1 ano e 8 meses. 1 ano? 1 ano e 8 meses. Quase 2 anos. Sim. Mas sem não, dava algumas voltinhas. Eu ia caminhar, parecia um astronauta, 1h da tarde, porque eu sabia que não tinha ninguém na rua. Eu ia para o supermercado rapidinho, que nem um astronauta entrava, comprava rapidinho o que tinha que comprar e voltava para casa. Paranoia. Difícil, né? Difícil. É difícil. Lembrando aqui desse cenário também, né? Uma vez eu fui em Marabá e de lá eu trouxe um presente para o senhor e fui entregar na sua casa lá. Eu lembro muito bem como é que o senhor foi receber, né? Com um pano molhado de álcool, né? Com máscara, eu também de máscara dentro do carro, só lhe dando o presente ali pela janela. E cuidados assim absurdos e que mexeram demais, né? Com a incerteza que a gente tinha, né? Com a nossa fragilidade. E as notícias, né? De família, da família, notícia de amigos, de amigas, enfim. Isso ia mexendo, né? Ia mexendo com o teu psicológico. Terrível, terrível. Imagina e vivenciar e acompanhar também o que estava acontecendo, né? No Brasil. E o pior, né, era os ataques anti-ciência, né, que a população, população brasileira, né, sofremos, né? Sofremos, né, com negacionismo, né, e tudo que... Sim. Eu lembro também, doutor Geraldo, que um pouquinho antes da pandemia ser oficializada, né? Oficializada pela saúde mundial, a gente fez uma reunião nesse estúdio aqui. O senhor lembra? Nesse estúdio aqui, só que ele estava bem diferente do que ele é hoje. Com as lideranças comunitárias. Exatamente. Com uma proposta interessantíssima. Projeto para se trabalhar... Criação de núcleos territoriais de álcool e outras drogas, núcleos territoriais em relação, né, ao suicídio, com
prevenção do suicídio, com parceria com as lideranças comunitárias. Chegamos, sim, eu me lembro, fizemos essa aqui reunião. Nesse estúdio, só que logo em seguida veio a pandemia e todo mundo teve que se isolar. Essa ferramenta, ela buscava exatamente o quê? Levar para o seio do bairro. Ter o diagnóstico. Pois é, mas através. Próximo, dentro do território ali, sim, você ter esses dados epidemiológicos, esses números, essas famílias de risco, de vulnerabilidade, né, através da corresponsabilização. Né? Não só a equipe da atenção básica, mas também a participação da comunidade. Por isso que eu chamei de unidade territorial comunitária. Então, sair dessa coisa das caixinhas do unitário e ir para o comunitário. Sair para quê? Para transformar, para revolucionar, para mudar. Então, você com esse diagnóstico na mão, é mais fácil entrar com remédio, saber qual é o remédio, qual é o melhor remédio. Mas você precisa ter esse diagnóstico. Que nem sempre o remédio é um medicamento farmacológico. Não estou falando, né, só de remédio de farmácia. Então, você, naquele território, você ter quem são essas famílias de risco, né, é muito mais fácil de você implantar, de você entrar ter uma resposta, entrar com o tratamento. Sim, e isso partindo do princípio de que a própria comunidade atuaria nessa questão da escuta, né, da troca de experiências, da roda de conversa, como começou lá. O barracão da comunidade. Olha, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. Eu não consigo enxergar, não consigo... isso é uma coisa que me incomoda, não ter a participação da comunidade. Não ter a participação. A comunidade ela tem que estar ali presente. Volta a falar no pacto de corresponsabilização. A gente tem que sair. Eu sempre sempre falo que a gente tem que pensar não só com a cabeça, mas também pensar com os pés. Porque quem pensa com os pés caminha em direção ao outro, né, buscando escuta, fala, troca, mudando, revolucionando. Muito então, bem. Participação da comunidade em qualquer projeto, independente de saúde. Né? Daí eu não estou falando de saúde somente, estou falando de uma política intersetorial. Aí eu falo assistência, cultura, esporte, lazer, educação, estou falando de tudo. Estou atravessando, usando essas pontes de conexão para gerar o que a gente espera de uma saúde mental, né? De um estado de saúde mental. E nessa ligação intersetorial, nesse diálogo, nesse trabalho, nessa parceria, não tem como deixar de lado a comunidade. Como é que você vai falar de sofrimento psíquico, de manicômio, de RAPs, sem ouvir o elemento primordial, que é quem é protagonista do sofrimento? O paciente. Você tem que escutar. Onde é que ele está? Ele não está mais em hospital, ele está na casa dele, ele está no seu território. Né? E tem que estabelecer. E nesse território é super importante a gente trabalhar vínculos, não só vínculos diretos, que é a família, mas com vínculos indiretos. Né? Então é importante também a questão desse diagnóstico de vínculos em relação à vulnerabilidade social. Sim, muito bem. A gente vai seguir com o bate-papo, mas eu quero lembrar para você que nos acompanha que Rockets Pizza Cone chegou a Tucuruí. Olha, você precisa conhecer, se você ainda não conhece, porque é um novo jeito de comer pizza. E já pensou uma roda de conversa, um bate-papo com muita descontração com seus familiares e seus amigos, com uma pizza no cone? Pizza Cone, delícia. Tem salgado e tem doce também, viu? E tem promoção, que é melhor ainda, né? De segunda a sexta é o Cone do Dia. Rockets
Pizza Cone, na 7 de setembro, e também lá no BR Food. Convide seus amigos, vá lá para bater um papo legal, trocar uma ideia, sorrir bastante e degustar pizzas deliciosas. Vai lá, você também. Meu amigo Dr. Geraldo, esses vínculos diretos e indiretos são fundamentais, como o senhor falou, e eu sei que o senhor utiliza ferramentas que são muito interessantes nessa busca, né, da saúde mental, que é a arte, né? A música, por exemplo. O senhor gosta muito de um jazzinho, de um blues também, né? Como é que se dá essa sua história com a música? Eu acho que foge um pouco do Dr. Geraldo, né, o médico, e vai o Geraldo, o ser humano também, experimentando, né, a música no dia a dia, né? Não, o Geraldo médico usa também. Também? Eu uso, cheguei a fazer um trabalho usando a arte, a cultura, em relação à violência contra criança e adolescente, né, usando essas ferramentas, a arte da cultura. Mas a minha história com a música, ela vem desde da minha adolescência. Eu sou de uma geração de fenômenos da música. Chico Buarque de Holanda, que aniversariou anteontem, dia 19, Parabéns, parabéns, Chico, esse gênio da literatura e da música popular brasileira. Sim. Então eu participei de festival, primeiro FEMPUP, primeiro Festival de Música e Poesia da Universidade Federal do Pará, em 1974. Eu participei com 3 poesias. Fazia parte do Grupo Marabá, que era um grupo de estudantes universitários ligados à música e à poesia. Grupo Marabá, mas o senhor não morava pro lado daqui, não? Marabá, porque um dos componentes do grupo fez um poema chamado Marabá, um canto de guerra. Associado, eu imagino, a um período ali de guerrilha do Araguaia. E fez uma analogia a uma enchente em Marabá, e naquela época a gente tinha que ir apresentar o trabalho. Né, mas tinha a ver com a guerrilha ou não? Eu estou enganado ou não? Porque ali é aquela região, né, de Xambioá, São Domingos do Araguaia. E aí ficou o Grupo Marabá. Foi isso. Uhum. E a gente se reunia na Praça do Pescador. Uhum. Mas aí o senhor era estudante de medicina nessa época? Eu era estudante de medicina. Eu era do diretório acadêmico e já no primeiro ano de faculdade já entrei no diretório acadêmico. Trabalhei na música no circuito universitário, trabalhei no show do Chico. O FPA? O FPA. Chico, Caetano, Gilberto Gil, Milton, enfim, eu sempre fui muito ligado, não só a jazz, blues, que eu gosto de MPB. Festival, de jazz, mas a música de qualidade. Sim. Música clássica eu gosto. Uhum. Sim, mas aí o senhor traz isso então também como ferramenta para a saúde mental. Sim, é importante, né? Mas de que maneira? Oferecendo, mostrando isso para quem está precisando? Por exemplo, como é que... eu fiz um projeto com violino, de aulas de violino, a princípio era para criança, com TEA, com transtorno do espectro autista, junto com outras crianças sem nenhum problema em relação a algum transtorno global do desenvolvimento. E criei uma escola. Não é bem uma escola, né? Aula Sim. de violinos, porque o instrumento de fricção ele melhora muito a cognição, né, da criança, de qualquer pessoa, independente da idade. E tive casos de crianças com história de sofrimento, né, de sofrimentos gravíssimos, né, com sequelas gravíssimas, e que hoje é violonista numa orquestra. Então, essa experiência do violino, acho que tua filha, né?
A minha filha mais nova chegou a estudar lá também, pegou aula com a professora Adna, né? Era um trabalho social, nunca, não era nada comercial, era um trabalho puramente Aí o senhor criou um espaço, né? O café criei um espaço para filosófico. isso. Espaço sem nenhuma intenção financeira, nada. Né? Para apresentação de teatro, roda de conversa, as aulas de violino. Enfim, um espaço ali, na minha casa, atrás da minha casa. Certo. Como é que o senhor analisa a nossa sociedade hoje em dia com relação à questão das telas, né? O senhor trouxe aí um instrumento, citou o violino e a importância para o desenvolvimento cognitivo, e a gente sabe que tem muitos estudos que mostram o risco, né, da exposição excessiva, né, das crianças e adolescentes às telas. Como é que a gente deve olhar para essa questão em termos de exposição excessiva, os cuidados, né, para os pais que estão assistindo a gente agora? A questão do tempo, né? O risco antigamente a pessoa o pré-adolescente ou adolescente fugia de casa, né? Abria a porta e ia embora. Hoje ele foge para o quarto. Então ele fica muito mais tempo conectado numa relação virtual, né? O afeto virtual, não sei como é que... Né? Vivenciando um afeto virtual. Né? Não que a programação da internet, não que ela não tenha o seu lado positivo. Tem, né? Tem. Mas tem que ter um controle, não pode ter esse exagero em relação ao tempo de exposição, não só em relação à visão, ao cérebro, mas em relação à questão social também. Né? Fica muito isolado, né? Muito preso no seu quarto, né? No seu mundo, nesse mundo virtual. Então é risco, eu diria que é um fator de risco. Certo, e é preciso equilibrar isso, né? Utilizar esse recurso para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento, acho que é o ponto, né? O senhor tem uma produção de poemas, poesias também, o senhor falou agora há pouco, fez parte lá do Grupo Marabá, ainda na adolescência, no começo ali da idade adulta, né? E atualmente o senhor faz parte também da Academia Tucuruiense de Letras, né? Já está há alguns anos por lá, eu acredito que ainda no final, 2021 mais ou menos, né? 2021, 22, né? O senhor passou a fazer parte da Academia Tucuruiense de Letras. O que é que isso representa para o senhor em termos de produção artística e marco para a sua história e trajetória também? Fazer parte da academia? É uma honra fazer parte. Seu pai também faz parte, né, da academia. Acredito que seja um resultado de um trabalho meu ligado à literatura, principalmente à poesia. Comecei, o Gersa, né, ele começou a escrever em 1972. Depois, já mais há pouco tempo, já agora, já aqui em Tucuruí, já comecei a entrar no teatro. Eu tenho no sangue a questão do teatro. Meu tio, irmão do meu pai, foi pioneiro, um dos pioneiros do teatro no Pará. Criou o Grupo Experiência, uma peça famosa, Vez de Ver o Peso. Então, famosa mesmo, né? Eu desde garoto já experimenta isso também. Já vivia essa arte cênica dentro da minha família. Né? Então fui também, tenho hoje 3, 4 peças de teatro. E na música também, porque a academia não é uma academia de livros, não é uma academia de letras, é uma academia de letras e artes. Eu tenho 2 livros de poesia, Degraus, que foi o primeiro, e um segundo lance, que foi o segundo livro de poesia.
E música. Tenho também, em parceria com o William Tocantins, do CAPES, com Maxi Reis, enfim. Sempre trilhei, sempre vivi, sempre abracei essas linguagens artísticas. Muito bem. O senhor citou a questão dos 2 livros de sua autoria, mas tem um livro que foi feito contando parte dessa história que a gente já conversou aqui, do desenvolvimento da rede de apoio à saúde mental aqui em Tucuruí, né? Que é o Leseira Itinerante, né? O primeiro livro foi do fotógrafo e de um jornalista, Marcelo Maca, de São Paulo, um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Pedro Martinelli, que foi Cuidados pela Vida, Crônicas e Receitas de Saúde pelo Brasil. Eu fui um dos homenageados no livro, um livro de fotografia e texto, junto com o Ivo Pitangui, cirurgião plástico, junto com a doutora Zilda Arnes e outras pessoas homenageadas no livro, onde contam o início da minha história aqui em Tucuruí, com fotografias do Pedro Martinelli. Depois que eu fui convidado... Primeiro eu fui convidado para um ciclo... fui convidado para um ciclo de palestra na França e na Inglaterra. Depois voltei, eu fui para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Fortaleza, acabei ganhando o prêmio de melhor trabalho na área da saúde mental do Brasil. Pelo que estava sendo feito aqui em Tucuruí. Pelo trabalho meu aqui, ganhei o prêmio. E depois veio o livro, né, do Pedro Martinelli, do Marcelo Maca. Aí depois uma jornalista da Folha de São Paulo, né, da UOL, veio até Tucuruí junto com uma fotógrafa do Museu Brasileiro da Escultura e ficaram documentando o meu trabalho acredito que durante uns quase 3 meses, e saiu a Leseira Itinerante, a história de um psiquiatra que lutou contra os manicômios e tudo mais. Muito bem. Isso aí. Fabiana Nanô, né? Fabiana Nanô e Alice Árida, a fotógrafa. Muito bem. Acredito que esse ano, daqui para o final do ano, esse livro esteja saindo em papel. Ele está na Amazon, na Amazon, pela uma editora. Sim. Vai sair em papel, ele não existe em papel. Impresso, né? Ele só tem na versão digital, né? Até esse momento, né? Até esse momento. Não, só em digital. Até esse momento. Até esse momento. Mas a vai sair em papel porque uma editora se interessou pelo tema e resolveu lançar em papel. Pois é, mas aí é depois desse momento que vem a premiação a nível internacional e o reconhecimento sobre o trabalho realizado aqui em Tucuruí? Veja bem, o foco não era eu queria focar Tucuruí. Sim. Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que eu andei 800 e poucos quilômetros com mochila na costa, eu já levei a bandeira do Pará, Amazônia, Programa de Saúde Mental de Tucuruí e a foto da hidrelétrica aqui na minha camiseta. A intenção era chamar a atenção, era levar o que a gente estava fazendo aqui, não eu, mas todos nós, o que é que a gente estava fazendo em relação à saúde mental, em relação a essa luta, né, contra os manicômios, o que é que a gente estava fazendo aqui. E aí, então eu falei na Itália, falei em vários lugares, e no Brasil, né, tinha uma mesa redonda cativa no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que era experiências de saúde mental fora dos grandes centros. Tucuruí eu fazia parte dessa mesa. Então eu queria chamar a atenção do que a gente estava fazendo aqui, né? Principalmente das instituições, Ministério da Saúde, enfim, né? Então o objetivo era esse. Depois veio... Aí já é um trabalho social meu,
que o título de Fellow pela Associação Mundial de Psiquiatria Social, que eu ganhei lá na Romênia. Eu e mais 999 psiquiatras do mundo, o brasileiro, fui eu o único brasileiro a ganhar o título de Fellow. Mas Tucuruí, saúde mental de Tucuruí. Estava sendo realizado aqui, né? O que nós fizemos aqui, não o Geraldo, mas a equipe. Sim. Certo. Todos nós. E a sua família nesse contexto? Não digo pais, irmãos, mas eu digo esposa, filhos, companheira, filhos. Como é que eles lhe olhavam nesse contexto todo? Eu nunca lhe perguntei isso. A gente já conversou bastante, sempre a gente conversa muito, né? Mas como é que era o olhar da sua família para esse seu trabalho? Olha, era um olhar que misturava expectativa em relação a esse trabalho e, ao mesmo tempo, dentro dessa expectativa, dessa observação, a paciência, né? E credibilidade, me dando esse crédito de dizer, não, ele está... Ele não falava, rapaz, tu é doido. Ei, tu é doido, Ele não falava não, né? Não... Aí, porque geralmente, quando a gente vê uma pessoa com essa sua visão, né, com essa sua missão, muita gente já, não, esse cara é doido, rapaz. O que ele está tentando fazer? Eu fui chamado várias vezes de doido, não pela minha família, mas eu fui chamado. Né? Mas é guerra, você está na guerra, não adianta. Depois vem a recompensa. Mas eu entrei numa guerra, eu entrei numa revolução. Eu sempre quis fazer essa revolução. E seus filhos seguiram os seus passos? A minha filha, já em Belém, né? Minha filha estudou publicidade, propaganda, e depois foi para a Itália estudar fotografia na Universidade de Firenze, depois São Paulo, hoje trabalha com fotografia. E é uma fotógrafa fantástica, né? Tem da sua veia artística por aí, né? A Carol Salles, sim, fotografia. Sim. E o filho? E meu filho estudou psicologia, depois também teve uma experiência na Europa, e estudou psicologia, depois estudou psicanálise, e atua aqui em Tucuruí como psicólogo, Rafael Salles. Na saúde mental também? Na saúde mental. Maravilha. Que beleza. Ambos são flamenguistas, não? Quando o Rafael nasceu, foi fralda, tudo do Flamengo, e ele é torcedor do Santos. Do Santos, né, rapaz? Carolina é Flamengo. É Flamengo, certo. E o netinho? Tem o netinho, filho o Bruno. Filho da Carol, o Guto, né? O Bruno, o Guto. Sim. O Guto já nasceu flamenguista. Certo. Até ele decidir, né? Se continua ou não. O pai é flamenguista. Então tá. A mãe é flamenguista. O pai é paysandu. A mãe é paysandu, flamenguista, o avô. E como é que foi a chegada do netinho? É diferente? Eu vou lhe perguntar a pergunta clássica. Você né? sentiu isso recentemente, né? Você viveu isso. Sim. É uma experiência... É difícil de descrever. A emoção é muito grande. É um pingo. A minha filha, quando nasceu, falei, um pingo de mel. Meu inesgotável canto de amor. O meu neto, mais outro pingo de mel. Sim. É diferente, né? Eu consegui entender isso quando nasceu o meu neto, o João Marcelo, pelo seguinte, quando a Léa chegou, a minha esposa, falou, porque estava em Belém a Rebeca, e eu estava com Covid agora, né, em janeiro desse ano, pela terceira vez, então eu não pude acompanhar, e a Léa, como estava comigo numa viagem, também ficou ali para saber se estava ou não, fez um exame, estava esperando o resultado. E quando chegou para a gente a foto, né, do bebê recém-nascido, eu entendi na hora ali, pelo menos foi a minha interpretação, não sei a sua, como é que é, mas é o amor que a gente tem
pelo filho, no caso pela filha, né? Minha filha, que deu à luz ao João Marcelo, meu neto. É o amor que a gente sente por ela dobrado, né? Ou seja, em dose dupla, né? E uma vida nascendo daquele amor que a gente tem pela filha. Então eu consegui traduzir dessa maneira, né? É um amor dobrado, um amor em dose dupla, multiplicado, né? Um amor que a gente tem pela filha, pelo filho, e aí vem o neto, né? Mais uma geração, e é um amor, é uma dose, é uma porção maior. Foi assim que eu entendi. Eu chamo tudo isso de poesia. Chamo tudo isso sensacional, né? Poesia. Maravilha. Maravilha, poesia. E com um bom vinho, então, para quem gosta... É outra paixão minha, já antiga, do vinho. Como é que surge? Surge com a chegada dos vinhos alemães, da uva Riesling, da alemã, vinho branco. E depois com a chegada do frisante, da uva... como é o nome da uva italiana? Oh, meu Deus. Que tem até o nome da vinícola. A primeira foi o Cella, Lambrusco, a uva Lambrusco, italiana. E depois já fui para o vinho tinto seco. Cabernet, Merlot. Cabernet Malbec, Pinot Noir. Gosto de... Para qualquer ocasião? Como é que é? O vinho pede, né, uma ambiência tranquila, pede um bom papo, uma boa música. E também, ninguém se embriaga com vinho, ninguém eu vou para um boteco tomar vinho. É um encontro, né? Vinho é encontro, é harmonia. É poesia também. É conexão também, né? Conexão. É isso. E para você estar bem conectado, seja tomando um bom vinho ou não, você tem MC Online, o nosso provedor de internet que está há mais de 25 anos conectando todos nós aqui de Tucuruí com o resto do mundo, né? A gente precisa fazer um trabalho e fazer uma pesquisa, a gente precisa de vez em quando assistir a um bom conteúdo no podcast, a gente precisa fazer um curso online também, né? Eu gosto de assistir videoaulas também online. Então, para isso, a gente tem MC Online, internet com qualidade. Se você ainda não faz parte dessa família, faça parte você também. A MC fica bem aqui em Tucuruí, na Lauro Sodré, em frente ao antigo Alvorada. Não tem erro. Aí lá a equipe do Marquinhos e da Nil vão atender você com um tratamento super diferenciado. Você não vai se arrepender. Tem o plano que vai dar certinho aí no seu orçamento. MC Online, internet com qualidade. Doutor Geraldo, a gente quase caminhando aí para finalizar o nosso bate-papo. Como é que o senhor enxerga hoje a nossa sociedade em termos das suas perspectivas para o futuro? Aqui em Tucuruí, né? A gente já falou bastante da sua contribuição... Em relação à saúde mental? Sim, em relação à saúde mental. A gente já falou da sua contribuição no desenvolvimento... Olha, eu tenho percebido um crescente. Eu tenho percebido, por exemplo, do plano diretor da cidade... Crescente no quê? Em relação à ambiência da cidade, com novas praças, né? Eu tenho acompanhado esse trabalho do gestor atual, né, dessa preocupação em relação... Tem que se preocupar em relação ao verde, em relação às áreas de entretenimento, às praças, super importantes. Investimento na arte, na cultura, a gente precisa, é importantíssimo, dentro de uma... E principalmente na cultura periférica. Investir na cultura periférica. Tem agora, se não me engano, a Usina da Paz. Acredito que seja... Sendo construída, né? Eu não conheço direito... vai ser construído, deve ficar pronto daqui a um ano. Nós estamos em junho de 2023, daqui a um ano deve ficar pronta nessa obra. Investimento no turismo, todos esses investimentos que a gente tem acompanhado, né, aqui na cidade, é importante para a nossa saúde mental.
para o nosso bem viver, uma cidade de bem viver. Uhum. E precisamos investir, aumentar os nossos dispositivos da reforma, né? Temos o CAPES. Pois é, eu ia lhe perguntar, estava esperando o senhor respirar para perguntar exatamente sobre o CAPES, porque a gente acabou não falando dele especificamente, né? Mas ele vem também com uma missão importante nessa rede, né, de saúde mental no município, né? O CAPES em si, né? Ele vem como uma ferramenta importante, né? Sim, Nessa luta antimanicomial. Uma ferramenta da reforma da psiquiatria brasileira, um dispositivo da reforma, não só o CAPES, como outros dispositivos. Mas ele veio, né? Precisamos de outros dispositivos aqui, não só o CAPES, mas o CAPES-I, o CAPES-AD. CAPES-I é o quê? Infantil? Infância e adolescência, o CAPES álcool e droga. Mas precisamos investir mais aí na questão da formação, da capacitação, treinamentos, educação continuada dentro da saúde mental, super importante. Não só pensar nos dispositivos, mas pensar também na questão da educação continuada, super importante. Eu acredito que em breve, não sei, tenhamos aqui uma faculdade de medicina, quem sabe aqui em Tucuruí uma residência multiprofissional. O que seria essa residência multiprofissional? Em saúde mental, para enfermeiro, assistente social, psicólogos. E quem sabe no futuro, né, uma residência em psiquiatria. Enfim. A residência em psiquiatria, ela traria para cá formar, profissionais recém-formados na medicina e que se formariam na psiquiatria, né? Sim, seria como uma especialidade. Especialidade. Teria que fazer a residência. Né? Depois a prova para título de especialista. Isso é um sonho seu? É um projeto que o senhor gostaria de ver acontecer? Projeto. Sim, gostaria muito. Por toda a história e referência que Tucuruí foi também, né? Nessa área da saúde mental, né? A nível de Brasil, né? É um sonho, porque viver é melhor do que sonhar, né, Belchior? Mas eu penso nisso, sim. E muito. Gostaria muito de acompanhar esses novos projetos e ver se tornando realidade aqui em Tucuruí. Maravilha. Tucuruí, e obviamente, quando eu falo Tucuruí, eu falo da região, da lago. região do lago, né? Não só Tucuruí. Importante para... Sim. Tem uma faculdade de medicina prestes a ser, a virar realidade aqui, né? Uma luta já de alguns anos, né? E outros projetos também de livros. Projeto dentro do teatro, estou com um texto sobre a história de uma menina de rua, trabalhando nesse texto, junto com o pessoal do teatro. Agora mesmo, um texto meu do teatro foi apresentado em Marabá, cidade... A louca nua na rua, na Cidade Vermelha. A doida nua na rua, na Cidade Vermelha. E tem a Juju, esse... E que fala sobre o quê? Sobre a questão da loucura. Sobre a questão do abandono. E tem projeto mais... Vou dar um spoiler aí, que estou trabalhando, comecei devagarinho a trabalhar sobre a história de uma poeta, uma poetisa alemã. Que ela já começou a produzir alguns textos já também. Isso, a Frigger. Frigger? É amiga do Gerson, então? Ou não conhece? Não se conhece? Eu estou estudando a história, né? Os textos. Ah, tá. Eu pensei que ela era amiga. Não, o trabalho dela. Entendi. O trabalho que foi que ela deixou, o legado, o trabalho que ela deixou. Você está fazendo está rebuscando a produção literária dela. Projetando algumas coisas, publicando algumas coisas. Muito bem. E me diga uma coisa, a medicina, o senhor caminha com ela até quando?
Tem ideia de seguir em frente, trabalhando? O senhor disse que fez uma caminhada aí, aquele destino bem conhecido mundialmente, né? E tirou, imagino, um tempo para essa caminhada, né? No caso, eu o exercício muito, da medicina. Eu diminuí a minha atividade profissional, minha atividade médica, mas não abandonei, nem vou abandonar. E tem minhas outras atividades. Culturais, né? Culturais. Que é uma paixão. Sim. Inclusive o Tocan Jazz, que aconteceu em uma edição, 2019. Né? 2019. Um evento... Um mergulho na arte e na cultura paraense, amazônica. Não foi só jazz. Música, literatura, enfim. Fotografia, né? Fotografia. E agora estou querendo aí realizar a segunda edição do Tocan Jazz. Ajudei na criação da primeira a Feira Literária de Tucuruí, a Flituc, pela Academia de Letras e Arte de Tucuruí, a Flituc. Enfim. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Ai, não posso parar, se eu paro, eu penso. Não, nada de parar. Né? Seguir sempre, né? Seguir sempre. Muito bem. Nessa leseira itinerante, né? Sim. Que sempre, é importante, né? Sempre pensando... Eu nunca deixei de pensar com os pés, além da cabeça. Fundamental. E que o senhor possa sempre ir de encontro às pessoas que necessitam, né? De uma figura tão ímpar como é o nosso querido Geraldo Salles. A gente vai encerrar o bate-papo por aqui, né? Mais um bate-papo, né? Que a gente já fez alguns. E eu lhe agradeço muito, né? Pela oportunidade da gente conversar hoje aqui no nosso podcast. E já fica o convite aí para sempre que tiver novidade a gente está atualizando essa gente querida. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. E vamos em frente. Vamos lá. É isso. Conversamos com o Dr. Geraldo Salles, esse médico psiquiatra que na realidade é um poeta, é músico, é um desportista, que mais? É um grande amigo, né, de todos nós e que tem dedicado a vida dele para cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigado, doutor Geraldo. Que Deus o abençoe sempre, que o Flamengo, ao enfrentar o Corinthians, pegue leve, né? E que o Paysandu melhore. Ganhou ontem 2-1 no sufoco. Maravilha. Flamengo, 10 jogos invictos. Tá avacalhado, né? É isso. Espero Obrigado. De La Cruz no Flamengo. Pois é, novidades chegando aí. E por aqui você sempre tem novidades também. Vai lá, comenta o que achou do nosso bate-papo aqui com o Dr. Geraldo. Pode comentar aqui, pode apertar no sininho aí, curtir o nosso conteúdo. A gente está no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado a Rocket Pizza Cone, na 7 de setembro, e também no BR Food. E muito obrigado também a MC Online Internet com qualidade, sempre com a gente aqui no podcast Na Floresta. Em breve a gente volta aqui, claro, sempre com um bate-papo super especial para você que nos acompanha. Tchau, tchau.